Não é tarde, é no tempo de Deus. Conclusão, Jesus responde: então, quando o Filho do Homem vier de novo sobre a terra, diz assim, achará fé na terra? Essa pergunta de Jesus é realmente aquilo que ele quer encontrar na gente. Fé. E fé não é apenas uma crença passiva, é uma crença em atividade. Porque fé sem obras é morta. Então a nossa fé, ela precisa estar em constante movimento, em atividade. A nossa fé precisa nos conduzir a acreditar que tudo é possível ao que crê. A nossa fé precisa nos conduzir a acreditar que Deus ainda é o mesmo e fará o impossível nas nossas vidas. Só que só vai alcançar quem agir pela fé. Escuta, agir pela fé. Só a fé não basta, porque se bastasse, todos seriam salvos apenas pela fé, e não acompanhada de obras. Mas a Bíblia diz que a fé, ela só é aperfeiçoada pelas obras. O crer em Deus te justifica, mas o agir na fé te salva. Amém? Vamos continuar ainda em 1 Pedro. Nós paramos no versículo 7. Que diz, agora o versículo 8. Ao qual, não havendo visto, amais. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos, quantos aqui já choraram na presença de Deus, cantando, louvando, ouvindo uma palavra? É o que a Bíblia está dizendo. Você precisa se firmar nisso em nome do Senhor Jesus. Versículo 9. Alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da alma. Alcançando o fim da vossa fé, alcançando o objetivo da vossa fé. Então, se você não tiver um objetivo na fé, como é que você vai alcançar a salvação? Amém? Então, o primeiro aspecto da fé é a salvação da nossa alma. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós falamos de dízimos e de ofertas, nós temos razões bíblicas para crer, para acreditar. Então, já que cremos, praticamos. E nós temos aqui nossos pastores, presbíteros, obreiros que ensinam sempre vocês aqui nesse assunto. E acredito que a maioria da igreja está muito bem fundamentada neste assunto de dízimos e de ofertas e de votos e de sacrifícios e de primícias, porque são fundamentos da palavra. No domingo eu acho que eu dei só uma pinceladinha, ou foi no sábado aqui para os homens, eu não lembro. Eu fiz alguns trabalhos e precisei receber, e quando eu estava recebendo dinheiro dessas pessoas, eu recebi dinheiro de vários setores da vida. Recebi dinheiro que eu sei que são pessoas da prostituição lá em Rio Preto. Recebi dinheiro de traficante. Recebi dinheiro de um homossexual. Recebi dinheiro de vários setores assim da vida das pessoas. E não é diferente de você que tem um comércio. Não é diferente de você que tem um comércio. Não é diferente de você que talvez vende alguma coisa na rua e recebe dinheiro das pessoas. Não é diferente de você que vai no mercado e recebe um troco dali. Então as pessoas que passaram antes de qualquer ordem natural aí da vida, de repente esse troco chegou na sua mão e é um dinheiro que vem de debaixo de corrupção. A Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, mas a raiz, né, no sentido é dar muito valor ao dinheiro, amando o dinheiro. Agora veja, eu fiquei desesperado para chegar domingo e dizimar na igreja. Porque normalmente eu entrego meu dízimo aos domingos. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, queridos, assim,
modéstia à parte, de capa a capa, eu já li a Bíblia várias vezes. Não somente isso, mas eu me interesso por assuntos específicos, para que eu possa também estar fundamentado em assuntos específicos. Então eu conheço muito de Bíblia. Vamos falar de anjos? Então vamos falar de anjos. Vamos falar de demônios? Vamos falar de demônios. A gente tem base, tem Bíblia. Vamos falar de salvação, os requisitos para a salvação. O que nos afasta da salvação é o pecado, mas o arrependimento e a fé nos aproxima de Deus. E por meio do sangue de Cristo, nós somos salvos e perdoados. E Deus olha para a gente através de Cristo. E é como se nós nunca tivéssemos pecado aos olhos de Deus. Quando somos salvos e reconciliados com Ele, Ele nos abraça. Vamos falar de céu, de inferno. A gente tem que ter base para falar e fundamentar essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos falar de dízimos e ofertas, então nós temos base para falar dessas coisas. E a Bíblia diz que o dinheiro é sujo. E a única maneira de você santificar o seu dinheiro é entregando ele no altar. Assim como uma vida, como uma alma pode ser salva, sendo entregue no altar do sacrifício de Cristo pela fé, aí essa alma é salva, é purificada pelo sangue de Cristo. Essa é a nossa fé, amém? Assim também os nossos recursos deste mundo precisam estar alicerçados na nossa fé. Agora, por que isso também é uma prova? Porque o versículo 7 diz, para que a prova da vossa fé, a nossa fé, é o livro de Tiago, pastor, me lembra aí, que diz assim, acrescentai a vossa fé. Abre em Tiago aí, fazendo um favor, coloca na tela, eu acho que é. Então a nossa fé, é isso mesmo. Aí, de novo, praticamente as mesmas bases, né, do livro de 1 Pedro. Isso. É isso mesmo, porque tem várias traduções, né? Então tem uma tradução que diz, acrescentai a vossa fé confiança, acrescentai a vossa fé, e aí tem várias coisas. Veja bem, a mesma coisa, Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Paciência, em várias traduções, é a mesma coisa que perseverança. Amém, queridos? Perseverança. Aí diz, tenha porém a paciência, tenha porém a sua perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não fica lançando na cara, não fica lançando em rosto, isso lhe é dada. Bom, esse assunto precisa ser sempre acrescentado. Por quê? Porque para muitos corações isso é uma prova, é um fogo. A pessoa crê na bênção, a pessoa crê em Deus, a pessoa crê no Evangelho, ela crê na batalha espiritual, mas a pessoa ela não crê no dízimo. Então é sempre bom a gente pontuar isso. Para quê? Para que na sua fé isso também seja acrescentado. Amém? Tudo bem até aqui? Então eu falei que era poucos minutos, só que eu tenho uma língua, né? Eu tenho uma traca que não para. Já faz acho que mais de 5 minutos que eu estou falando, quase 10. Presta atenção nisso, queridos, em nome do Senhor Jesus. Você sabe que a lei da semeadura, ela também é uma lei de retorno. Depois que Deus destruiu a terra com dilúvio, o Senhor se manifesta para Noé e diz assim, a partir do momento que ele desce na terra e sacrifica, lembra? Dilúvio, passou os tempos, ele desceu da arca, sacrificou. Depois do sacrifício, Deus se manifesta e diz assim, enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita. Até o fim vai ter isso, plantio e colheita. É uma lei espiritual. Ela funciona para tudo quanto é lugar. Deixa de dar amor para o seu cônjuge. Você vai ver a colheita que você vai receber. Deixa de semear paciência. Deixa de semear elogios. Deixa de semear. Vai deixando de semear. Você vai ver que você vai colher espinhos e abrolhos. Sim ou não?
Começa a semear amor, paciência, calma. Começa a semear romance. Você vai ver o que você vai colher. Você vai colher um bom marido, você vai colher uma boa esposa. A lei da semeadura está em todos os ambientes. Então vocês são muito bem doutrinados nisso. Só que para muitos, o que eu quero dizer nos textos que a gente leu é que é uma prova de fé. Porque quando Jesus voltar, ele precisa encontrar a obra perfeita da fé. E dízimos e ofertas e sacrifícios no altar também fazem parte dessa doutrina cristã. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Os obreiros que vão ungir os amados irmãos, fiquem apostos em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar então os dízimos e as ofertas. Se você tem entendido essa palavra, seja fiel a essa palavra. Irmãos, pastor, a Bíblia fala assim que um ungido de Deus, um pastor, uma pastora, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que seja, a Bíblia fala assim que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só que o que determina a bênção de fato na vida de uma pessoa é a fidelidade dela a Deus. Porque você não vai ter que prestar contas para a igreja, você não vai ter que prestar contas para pastor, você vai ter que prestar contas da sua fé a Deus. Amém? Então, se essa palavra tem entrado no seu coração, obedeça a palavra de Deus. É isso que nós ensinamos aqui na igreja. Aqui você não é forçado, aqui você não é ensinado a dizer assim, se você não dizimar, você vai para o inferno. Acho que nós nunca falamos isso, né, pastor? Vai falar para quê um negócio desse? Chamar você de ladrão? A gente lê Malaquias 3, não lê? Vós me roubais. Você é ladrão, irmão. Não. É a palavra de Deus. Você pode notar, não é a gente, é a palavra de Deus que diz que, né? Então a gente não está chamando ninguém desse tipo de nome, a gente nunca fala essas coisas, a gente ensina. Então olha só que coisa maravilhosa. Por isso que é por fé, é por amor. Se você não é convencido pelo Espírito Santo, como é que você dizima? Agora, você quer ver um negócio? Quantos aqui são dizimistas? Diga glória a Deus. Um pouquinho mais forte, diga glória a Deus. Irmão, é como se fosse um exército. Agora, vem cá. Você acha que nós tem poder de te convencer de alguma coisa? Um dia, o próprio Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, você é um bem-aventurado, porque quem te revelou isso, não foi carne nem sangue, não foi ser humano algum, mas quem te revelou que eu sou o Cristo, foi o Espírito Santo de Deus. Nós até falamos, mas a pregação é de Deus. Vocês nunca leram isso, né? Eu vou mostrar porque eu sou terrível. Dá um sorrisinho para mim, irmãos, pelo amor de Deus. É o meu costume aqui. Onde é que está isso? É Tessalonicenses? Eu acho que é Tessalonicenses. Vocês nunca talvez viram isso. Coloca 1 Tessalonicenses capítulo 2, porque a gente até prega, mas a gente fala a palavra, a gente é pregador da palavra, mas a Bíblia diz assim que a pregação é de Deus. É como se Deus pregasse para vocês, quando a fé é concedida para vocês. Porque quem concede fé é Deus, fé é dom de Deus. Você acha que fé é dom de homem? Então diga glória a Deus porque você é fiel a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. A gente pode até falar, mas quem prega no seu coração é o próprio Deus. Irmão, dá um sorriso para alguém e fala, ô glória. Fala, ô glória. Aleluia. Amém, queridos? Vamos consagrar os dízimos e as ofertas, os dizimistas e os ofertantes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, louvor, honra e glória
porque essas coisas o Senhor escondeu dos sábios e dos entendidos, e o Senhor revelou aos pequeninos. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. E o Senhor prometeu galardão para essas pessoas, porque um dia tudo isso aqui vai passar, mas a tua palavra vai permanecer para sempre na vida dos teus filhos, e eles receberão a herança eterna na sua glória. Louvado seja Deus. Além de serem abençoados nesta terra, protegidos nesta terra, porque está escrito, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor comerão do melhor dessa terra. Aqueles, aleluia, que são fiéis a ti, o Senhor mesmo prometeu, aleluia, ainda neste tempo presente, receberá 30, 60, até 100 vezes mais daquilo que tem semeado para a colheita deste tempo, nesta geração, e ainda no porvir a vida eterna. E nós cremos nessa palavra, porque céus e terra passarão, mas as suas palavras vão se cumprir nas nossas vidas. Assim nós oramos, consagrando os dízimos e as ofertas, os dizimistas e os ofertantes da sua casa. Amém, amém e graças a Deus. Pode sair do seu lugar se você quiser. Venha receber essa unção nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você que tem dizimado e ofertado na casa do Senhor, sinta-se abençoado, coberto com a graça de Deus. Pode se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Como é que eu ia comprar, ir no mercado comprar a compra, né? Fazer a compra de casa, se eu não tinha ainda consagrado ao Senhor? O meu coração ficou muito feliz quando eu entreguei o dízimo. Eu falei, agora eu posso usar esse dinheiro. Amém? A fé é assim. O mundo não vai entender isso, mas a gente entende. Vamos para a palavra do Senhor, Romanos capítulo 10. Essa palavra que nós precisamos liberar sobre vocês, e vocês continuarem na caminhada, na presença do Senhor Jesus. Essa noite de clamor pelas causas impossíveis, e a gente precisa crer no impossível em todo o tempo. É necessário que a igreja não perca o fundamento da fé. A vida de Jesus Cristo na terra foi uma vida sobrenatural. A Bíblia diz assim que ele veio em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos da sua glória com graça sobre graça. Estou citando João capítulo 1, amém? Do versículo 12 praticamente até o versículo 16. Então a Bíblia diz que mesmo que Cristo veio em carne, ele teve uma vida sobrenatural. A vida de Jesus inteira foi sobrenatural. O seu nascimento foi sobrenatural. Lembram? O anjo apareceu para Maria e falou para Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura, ficou ali, e vieram os pastores que estavam por perto, porque viram a estrela. Lembram disso? E eles então reconheceram aquilo, porque entendiam da palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim que apareceram anjos. A visão celestial desses homens foram abertas, e eles contemplaram nos céus anjos e anjos e anjos, assim, aonde os olhos podiam alcançar. E a Bíblia diz assim que os anjos cantavam. Os anjos cantavam e diziam: aleluia, hosana. Os anjos cantavam coisas maravilhosas, e eles ficaram maravilhados. E eles foram então ao encontro do bebê. Lembram disso? E eles então relataram a Maria, a José, aquilo que os anjos cantavam. 2 anos mais tarde, lembrem-se, 2 anos mais tarde, aqueles 3 reis vieram também para contemplar o rei. Só que eles foram até Herodes, e Herodes ficou curioso para saber onde morava esse menino lá em Belém. Lembra? Até que então eles trouxeram ouro, mirra,
trouxeram joias, trouxeram roupas e presentearam Jesus. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus foi sobrenatural. A infância de Jesus foi sobrenatural. A Bíblia diz assim que os mestres ficaram impressionados com ele. O início do ministério de Jesus foi sobrenatural. Após o seu batismo, aliás, no batismo, João Batista olhava para a multidão e de repente ele olhava para um homem e esse homem se transformava num cordeiro. Daqui a pouco ele olhava para o cordeiro e esse cordeiro se transformava num homem. Era a visão que ele estava tendo. Amém? E ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque era exatamente o que ele tinha visto numa visão no deserto. Porque ninguém sai como louco pregando lá no deserto, como João Batista, se primeiro não recebe do céu. A Bíblia diz no livro de Amós: o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter anunciado aos seus servos os profetas. João Batista teve uma experiência com Deus para começar, aleluia, a introduzir a palavra do arrependimento, o batismo do arrependimento. E ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso é sobrenatural, porque, como diz o livro de Provérbios, pela misericórdia e pela verdade se purificam a iniquidade. Quem é a verdade de Deus? É Cristo. Quem é a misericórdia de Deus? É Cristo. A vida de Jesus é uma vida sobrenatural. O início do ministério do Senhor Jesus Cristo começou com milagres, transformação da água em vinho. O ministério de Jesus teve abertura da vista aos cegos, né? Abertura dos olhos dos cegos. A vida de Jesus teve como milagres, os surdos começaram a ouvir, paralíticos começaram a andar. Diga comigo, a vida de Jesus foi sobrenatural. É necessário nós entendermos que agora a fé que recebemos em Cristo é uma fé sobrenatural e a nossa vida precisa andar no sobrenatural. Muitos de vocês já tiveram experiências com o sobrenatural e às vezes não tiveram a interpretação desse sobrenatural. Por exemplo, algumas pessoas aqui já sofreram ataques espirituais e são coisas sobrenaturais. Agora, se o inimigo tem o seu poder sobrenatural, eu estava dizendo isso com o pastor, a gente conversando hoje um pouquinho, o ministério de Cristo na terra é muito maior sobrenaturalmente do que a proposta do inimigo contra as nossas vidas. Talvez você estava feliz num dia e de repente foi atacado com uma depressão. Talvez você estava, estava tudo bem na sua vida e de repente começou a tudo desmoronar e você não entende o que ou o porquê daquilo acontecendo. Entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus: se levante no sobrenatural da sua fé e você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Se a vida de Cristo foi sobrenatural, em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo ora ao Pai dizendo assim: Pai, da mesma maneira como eu fui enviado, eu vos envio. Pai, eu oro, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então quando Jesus fez essa oração, Jesus estava dizendo: a vida deles vai ser sobrenatural na terra também. Assim como eu fui enviado, eu vos envio, disse o Senhor Jesus para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Cristo? Aleluia. Ide por todo mundo, prega o evangelho, façam discípulos. Se nós como igreja não andarmos no sobrenatural de Deus, como é que vamos vencer? O apóstolo João, com muito carinho escrevendo, ele falou assim: filhinhos, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Entenda uma coisa, queridos, se não me falha a memória, em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia diz assim, que antes andávamos, olha só, nos frutos dos nossos pensamentos. Coloca na tela, Efésios capítulo 2, tenho quase certeza que é Efésios capítulo 2. Andávamos nos frutos dos nossos pensamentos, mas olha só o que diz a palavra sobre pensamentos. Capítulo 2, versículo 1. E Jesus nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo quem, queridos? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, como que a gente andava? Olha só, entre os quais todos nós também antes andávamos no quê? Nos desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Existem pensamentos e setas do inimigo que são pensamentos no sobrenatural e nós tratamos como natural e não podemos.
pensamentos pecaminosos, pensamentos que nos levam para a queda, pensamentos que nos afastam de Deus, e pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação nos leva para pecado, pecado consumado gera morte, e a casa cai. Em nome do Senhor Jesus, cuide dos seus pensamentos, porque tem pensamentos que são frutos do espírito das trevas, que opera nos filhos da desobediência. Levante a mão direita e diga: em nome de Jesus, o renovo de Deus está chegando na minha mente. Diga: o renovo de Deus está chegando nos meus pensamentos, para a glória de Deus. Olha isso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, não somos mais, éramos, não somos, mas éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, eita glória, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, e isso tem que ser sobrenatural, isso tem que ser poder de Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você sabe, quando você não pertence mais ao mundo, então significa que você tem sido ressuscitado juntamente com Cristo, pela graça que há em Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem, é dom de, meu Deus do céu. Aleluia. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: tem dom de Deus na tua vida. Diga assim: não desista. A tua fé te levará à vitória. Romanos 10 de novo. Aleluia. Porque é a base que nós queremos falar. A fé é um dom de Deus. E agora vamos ver. Romanos 10, versículo 6. Mas a justiça que é pela fé, aleluia, diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Até aqui tudo bem. Agora olha o versículo 10. Isso é uma aplicação para nós. Você pode receber fé, mas se você não aplicar a fé por meio desses princípios, você não gera uma fé viva. Você recebe a fé, mas não movimenta ela. E fé sem movimento, Jesus vai chamar de fé morta. Pode até ser crente, mas é morno, é cheio de gracinha, era para estar de pé, forte, mas fica aí, ai socorro, ora por mim, não, é lógico, fica aí brincando, fica aí, sabe, não dá valor na palavra, não profetiza a palavra. Tem que entender esse princípio para se fortalecer e, sendo forte, contribuir com o reino de Deus através da sua própria vida. Os firmes na fé não se afastam da igreja por picuinha, por coisinha. Os firmes na fé suportam os fracos na fé. Você sabia disso? Aleluia. Olha esse princípio do versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. O crer te justifica. Então o fato de você crer pela fé, ou ter fé em Cristo, confessar a Cristo, a Bíblia está dizendo: há uma justiça de Deus que vem, aleluia, e te santifica no seu interior. A fé te justifica, essa palavra te justifica, esse crer traz justificação para a sua vida. Você já está justificado? Sim, justificado. Salvo? Ainda não. Oi? Sim, é princípio, olha lá. E com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, entenda isso.
Muitas das vezes nós cremos, mas a nossa boca não confessa a vitória. Nós cremos certo, mas a nossa boca, na hora da dificuldade... Há um texto na Bíblia, Efésios 4, se não estiver enganado, diz assim: irai-vos e não pequeis. Significa que você pode passar por momentos sabe, conturbações, tribulações, ira, raiva, nervoso. O texto diz, você pode até passar pelo processo da ira, desse problema de ficar com raivinha, nervoso, nervosa e tal. Só que você é crente, você até crê certo. Só que no momento da ira, se você não conservar a palavra da salvação na sua boca, você não é salvo. Espera aí, pastor, quem crer e for batizado será salvo. Não, espera aí, calma. Eu estou falando salvação aqui, agora, neste tempo presente, salvação de situações. Você pode até ser salvo com o seu nome escrito no livro da vida. Pela graça você é salvo em nome do Senhor Jesus. Mas vem cá, e a enfermidade, como é que você se livra dela? E do endividamento, como é que você se livra do endividamento? E daquele perfil, aquela personalidade ruim, difícil que você tem, como é que você se livra disso? Como é que a gente vai moldando a nossa vida para irmos adquirindo o caráter de Cristo e andando em vitória nesta terra? Em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Você pode até crer certo, mas comece com a sua boca a fazer a confissão daquilo que a Bíblia diz para a sua salvação. Quantas vezes ensinamos e pregamos e batalhamos em orações e levantamos jejuns e orações e campanhas e consagrações, estamos numa pegada de fé e de vitória, aleluia, a igreja conosco, estamos caminhando, aleluia, aí de repente, algumas pessoas começam assim, chegam na gente, ai pastor, o diabo se levantou, o que aconteceu? Assim, aí o que você fez? Ai, eu tive que falar. Ai, pastor, você me perdoa, mas eu tive que fazer besteira, falei mesmo, xinguei mesmo, mesmo. Ah, é? Ah, você agiu assim. Então você até crê certo, é salvo, tem o nome escrito no livro da vida, mas a tua boca confessa a desgraça. E quando você confessa a desgraça, quando você fala besteira, quando você, sabe, se desorienta por conta da raiva, da ira, do nervoso, por conta daquela tribulação, você perde aquela graça salvadora. Quantos estão entendendo isso? Palavra de fé e vitória, oração de orar pelas causas impossíveis. Como é que você vai falar do impossível? Ou melhor dizendo, como é que você vai crer no impossível para alcançar o impossível, se você não fala do impossível na sua vida? Para ele cair por terra, para as muralhas de Jericó cair. Sabe, fazer você gritar aqui é a coisa mais fácil da face da terra. Vamos fazer ato profético, por exemplo. Fazemos ato profético e cremos, amém? Isso é bíblico. Vamos lá, todo mundo marchando. Não precisa levantar, só um exemplo. Vamos lá, todo mundo marchando. Vai igreja, pá. Não vai rodear aqui 7 vezes e tal. Vem comigo em nome. Nós vamos com ato profético, e bateria, violão e oração. Isso é poderoso. Beleza. Isso é fácil fazer, a igreja fazer. O difícil é você no seu particular, nas suas dificuldades, continuar nessa comunhão com a palavra. Em nome de Jesus, tenha comunhão com a palavra de Deus. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito forte. O crer te justifica, porque com o coração se crê para a justiça. Mas o falar te salva. É o falar que te eleva. É o falar que muda a sua posição. É o falar que muda a sua posição. Por quê? Porque você crê e fala, então você caminha naquele sobrenatural que você mesmo está profetizando. Você sabe que a reclamação, a dúvida, é uma intercessão ao contrário. A reclamação e a dúvida é uma intercessão ao contrário daquilo que você quer. Você quer a vitória? Amém, glória a Deus, eu quero a vitória. Você quer a bênção? Amém, glória a Deus, eu quero a bênção. Só que aí de repente você fala, então, mas é que... Ixi, irmão, o diabo... sabe, pastor, eu nem gosto de orar muito, porque quanto mais você reza, mais assombração aparece. Aí a gente fala assim, covarde. Não entendeu nada do evangelho. Peraí, você foi chamado para comunhão. Presta atenção nisso aqui. Todo mundo tem animalzinho em casa? Quem tem um pet na sua casa? Um passarinho, um cachorro, um gato?
que mais que tem por aí? Ratinho, né? Tem uns ratinhos, tem uns bichinhos, não tem? Você gosta do bichinho, você faz carinho com o bichinho, você alimenta o bichinho, e aquela coisa mais gostosa, né? A gente tem a esposa, vocês têm o marido, vocês têm os filhos, e vocês gostam às vezes de paparicar, de cuidar, de ter comunhão ali. Irmãos, existem coisas na nossa vida que podem nos proporcionar alegria, sim. Um certo tipo de felicidade que você vive ali. A felicidade não é em todo o tempo, né? De vez em quando a gente tem tristeza também, tem os altos e baixos, mas os baixos é para a gente aprender com as coisas. Agora veja, ter comunhão com algumas coisas nos alegra. A Bíblia fala que a comunhão com Deus é vida, é alegria, é fonte inesgotável de gozo e satisfação e prazer da alma. Aleluia! Aleluia! A gente fala aqui de batalhas espirituais, a gente sabe, às vezes a gente não fica contando coisa, mas, irmãos, a gente comentou, eu até falei isso no estudo bíblico de terça-feira lá na nossa igreja em Rio Preto, e o irmão me mostrou um testemunho do pastor Júnior Trovão. Até conversávamos isso, acho que ontem, né, pastor Celino? Júnior Trovão falando das pregações que ele foi, em determinado lugar ou país que ele foi, ele viu um bruxo voando, e aí, irmãos, eu estava passando perto de um muro e tal, e a minha calça fez assim, puxou a minha calça. Quem já ouviu esse testemunho que ele fala do diabo puxando a calça dele? E o irmão foi me mostrar esse vídeo todo, nossa, olha aqui, pastor, a experiência desse pastor e tal. E eu olhei e não achei grande coisa. Porque se a gente contar o que a gente vê, às vezes, vai espantar muita gente aqui da igreja. Às vezes, pastor tem que ser sábio e se calar. Se eu falar para vocês um dia de batalha espiritual, que eu travei na cama, e aí o Espírito falava, ore, 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 ore. Eu literalmente acordado, olhava para tudo e para todos, mas não conseguia me mexer, não conseguia me mover. E o Senhor falava, ore, ore, ore. Então eu comecei a orar, mesmo travado na cama. Eu não entendia nem o que estava acontecendo, foi bem no início da minha fé. E de repente eu senti aquela libertação. Quando eu senti a libertação, que eu me levantei da cama, eu vi ele em pé na minha frente. O Cafubila mesmo, o demônio mesmo. O diabo, o Satanás, um deles, né? Porque tem vários. Enfim, e eu levantado a mão, saí correndo atrás dele, expulsando, sai daqui, seu Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. E eu saí correndo atrás dele, ele foi embora para o corredor, e vazou pela cozinha, vazou pela janela da cozinha, e eu tudo arrepiado, cabelo arrepiado, até o dedão do pé arrepiado, misericórdia, está acontecendo? Eu nem sabia de mundo espiritual. Bati na porta dos meus pais na madrugada, e eu achava só porque eles eram pastores, eles tinham que ter discernimento e saber, mesmo dormindo, que tinha batalha espiritual por ali. Ô pai, você está louco? Eu estou quase morrendo no quarto, você está dormindo. Não sei se você vai lembrar disso, faz muitos anos. Que mané puxar a calça, rapaz. Experiência. Mas se a gente contar algumas coisas, o senhor já contou aqui que subiu nas nuvens, viu um ser, já contou para os irmãos? Talvez não para a igreja toda, mas para o obreiro. Um outro dia, cuidado com o namoro, tá? Estava namorando, o senhor me deu alerta. E o meu namoro já não estava indo muito bem, eu já estava me desviando de Deus. Madrugada, eu estava triste até, porque eu estava longe da presença de Deus. E depois de ter tido experiências incríveis, apareceu no pé da minha cama. Esse foi o maior que eu já vi na minha vida. Eu sei que tem maiores, mas esse foi o maior que eu já vi. Um pouco mais alto que a porta, mais de 2 metros de altura, grande, escuro, negro. Aquele dia nós é corajoso, irmão. Eu estava aprendendo, eu aprendi muita coisa nas batalhas espirituais. Mas aquele dia eu tive medo. Aquele dia, eu falei, hoje eu morro. Preste atenção. Até que se conheça que existe uma palavra de vitória liberada a nós. As batalhas espirituais vêm, a prova da nossa fé vem. E o que é que você confessa? Socorro, pastor, socorro, o diabo se levantou. Amém. Enquanto você for uma criancinha na fé, tudo bem,
Vamos junto. E aliás, vamos sempre junto. Você é forte ou você é fraco, você e eu e nós, a igreja, nós vamos juntos para o céu, em nome do Senhor Jesus. Mas entenda uma coisa, vai ter experiência que Deus vai te dar. E você vai ter que se posicionar para confessar com a sua boca essa salvação. Satanás chega e fala que você não é nada. Aí você vai ter que se lembrar que Deus falou assim: vocês são geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, aleluia. Você vai ter que se lembrar que você está juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestiais. E se vier o confronto contra a sua vida, aleluia, você precisa não apenas da fé, porque você já creu e já foi justificado. Você precisa da confissão e da coragem para andar dentro dessa salvação. Por favor, repita comigo assim: por trás da tentação. Diga: por trás da provação. Diga assim: pode existir uma batalha espiritual. Diga que eu preciso encarar. Diga que eu preciso enfrentar. Diga: em nome de Jesus, eu vou vencer. Bata a palma para Jesus, aleluia. Eu quero encerrar com 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Eu li, na verdade não deu tempo de ler porque domingo travou. Em nome de Jesus não vai travar. Coloca rápido para não travar, o diabo não escutar. Esses irmãos é uma bênção. A gente tem liberdade para falar dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu vou andar no sobrenatural. Quando você lê a história de Saul, você tem que entender que Saul teve duas etapas. Não dá para negar quem Saul foi na presença de Deus. Saul foi eleito, chamado, Saul foi ungido, Saul foi batizado no Espírito Santo no meio da escola de profetas. Saul foi um homem de Deus, amém, queridos? Só que quando o profeta Samuel fala com Saul antes dele ser rei, Saul fala assim: profeta, eu acho que Deus errou de endereço. Não é comigo essa palavra, não pode ser. Sabe a nação de Israel? Eu sou lá da tribo de Benjamim. Quem é a tribo de Benjamim? A menor. Sabe das famílias da tribo de Benjamim? A minha família é a menor. E da minha família, que é a menor, além de sermos os menores, eu sou o menor da minha casa. Leia o livro de 1 Samuel, você vai encontrar isso que eu estou te falando. Deve estar lá no capítulo 9 isso. Então presta atenção. Eu sou o menor dos menores. Aí, era assim que ele se via. Só que agora, Deus vem, escuta, Deus vem sobre a vida dele, unge ele, batiza ele no Espírito Santo, torna ele rei, e já tem anos que ele está reinando. Quantos aqui já tem mais de meses que já está na presença de Deus? Diga assim: você já está reinando. Vira para alguém e fala: você já está reinando. Aleluia! Saul já estava há alguns anos reinando, e olha só, chega um momento que ele vai para a batalha contra os amalequitas, ele vence os amalequitas, mas ele reinando não obedece completamente, porque ele teve medo de algumas coisas. E aí o profeta Samuel vai para repreender e diz assim: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Escuta uma coisa, sabe qual foi o problema de Saul? Sabe quando começou a queda de Saul? Quando ele deixou de se ver como Deus o via. Amém? Deus falou: agora você é ungido, agora você é rei, agora você tem autoridade, não temas. Ele continuou dizendo: quem sou eu? Misericórdia, pequenininho, misericórdia. Ai Jesus, a gente venceu a batalha, mas foi só a graça de Deus. Olha, ele continuava no seu interior, sem transformação. Ainda que Deus já havia feito uma obra na vida dele, e o texto diz assim: e então ele foi transformado num novo homem. Só que ele voltou a pensar pequeno, e começou a agir pequeno, e a casa começou a cair. Porque com a boca, ele não começou mais a fazer confissão. Cria, sabia quem era, mas deixou de confessar.
Quantos estão entendendo isso? Vamos continuar o texto, versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Ou seja, Deus falou assim: eu vou te ungir como rei, vou te dar o meu Espírito Santo, mas eu tenho um propósito: você vai ir até o final e vencer até ao final. Isso é para nós. Só que às vezes a gente vence aqui, vence ali, a gente fala assim: aquilo ali eu vejo depois. Você muda aqui, transforma aqui, corrige ali algumas coisas, porque Deus tem te comovido. Aí de repente tem uma área da tua vida que você sabe que você tem que consertar e agir na fé até você aniquilar aquilo ali da tua vida. E de repente você fala assim: essa área eu não consigo. Ai Deus, eu sou tão pequeno, sou tão fraco. E você começa a olhar como um pequeno aos teus próprios olhos. E Deus está dizendo: ainda que você se veja como pequeno aos teus próprios olhos, por acaso Deus não te ungiu? Por acaso Deus não colocou uma coroa espiritual na tua cabeça para você aniquilar toda a situação que você precisa? Em nome de Jesus. Igreja, se levante agora. Leandrinho, vem para cá em nome do Senhor Jesus. Você vai ter que entender isso mais cedo ou mais tarde. Oh, aleluia, porque Deus te ungiu, aleluia. Mesmo que você se veja pequeno aos teus olhos, o crer, lembre-se disso, te justifica. E o falar te salva, te eleva, te consagra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vocês estão preparados para orar? Os obreiros fiquem em volta da mesa em nome do Senhor Jesus, e a igreja vem comigo. Hoje é clamor das causas impossíveis e você precisa andar no sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, você vai andar no sobrenatural, porque Deus é Deus na tua vida, na tua história. Entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, olha, meu Deus, coloca isso na tela para mim. Onde que está esse texto? Volta lá, cadê o Humbertinho? Está lá já. Humbertinho, pesquisa, dá um Google aí. Diz assim, pela verdade e pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Deixa na tela, isso é Provérbios. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A verdade é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança dessa glória. Aí diz, presta atenção, em nome do Senhor Jesus. Olha lá, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal, os homens se desviam do pecado. Na outra tradução diz, os homens se desviam do pecado. Isso significa que você agora creu. É igual Zaqueu. Sabe Zaqueu? Lembra do Zaqueu? Que subiu na figueira braba para ver Jesus? Aí Jesus falou assim, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quem era ele? Um cobrador de impostos, um homem muito rico, um homem de negócios. Presta atenção nisso. A palavra foi entrando no coração dele, Jesus foi pregando, tiveram comunhão naquela mesa, havia uma grande multidão na casa dele, a família dele estava lá, e Jesus foi falando, e de repente ele levanta, porque a palavra entrou nele. Ele creu e foi justificado, amém, queridos? Só que só quando ele foi salvo, quando é que ele foi salvo? Quando ele disse, Senhor, olha para mim, Senhor, olha aqui, Senhor Jesus, hoje eu tomei uma decisão. Eu vou vender metade de tudo que eu tenho e vou entregar para quem? Para os pobres. Eu não preciso de tudo isso aqui não. Eu vou entregar metade dos meus bens para os pobres. Senhor Jesus, eu andei errado com muita gente. Se eu tenho defraudado alguém, significa que ele sabia quem ele defraudou. Ele disse assim, Senhor, eu vou restituir essas pessoas 4 vezes mais. Isso foi fé. Não apenas fé, mas agora foi uma ação dentro da fé. Aí Jesus levanta e falou assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Aleluia. Palavra, fé, confissão, vitória. Palavra gerou fé, o dom de Deus.
E o dom de Deus na vida de Zaqueu gerou uma ação nova. A ação que ele teve gerou salvação. Pela fé se faz confissão, pelo crer se faz confissão, e isso te justifica. Aleluia, o crer no coração te justifica. A palavra falada e a ação tomada te salva. Em nome de Jesus, Deus vai salvar pessoas aqui hoje. Em nome de Jesus, Deus vai te livrar desse demônio. Em nome de Jesus, Deus vai te livrar desse Satanás. Em nome de Jesus, Deus vai te livrar desse problema. Comece a colocar a tua fé em ação agora. Comece a perceber quais são os lugares da inveja. Se arrependa disso em nome do Senhor Jesus, porque pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Seja verdadeiro com você mesmo e creia na misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e comece a profetizar. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Agora é a hora da nossa oração. Agora é a hora de você clamar pelo sobrenatural. Essa situação vai mudar sobrenaturalmente. Essa situação vai mudar sobrenaturalmente. Essa situação vai mudar sobrenaturalmente em nome do Senhor Jesus. Essa vitória será no sobrenatural. Essa conquista será no sobrenatural. Primeiro é no espiritual e depois vai se materializar na sua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comece a declarar o teu arrependimento e a tua fé. Comece a crer na justiça de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, comece a temer o Senhor e dizer: Senhor, eu amo a tua presença, me ajuda a caminhar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. 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 Comece a declarar, queridos, a sua vitória. Em nome de Jesus, declare agora o sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Declare agora o sangue de Jesus sobre a tua vida. Declare agora o sangue de Jesus sobre o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu declaro esta igreja coberta pelo sangue de Cristo. Eu declaro esta igreja coberta pela sua santa palavra. Eu declaro a tua igreja coberta, aleluia, na aliança, na nova aliança que há em Cristo Jesus. Eu declaro essa igreja abençoada e perdoada e alicerçada pela sua palavra. Eu declaro essa igreja, aleluia, coberta pelos teus anjos. Eu declaro esta igreja agora, em nome do Senhor Jesus, repleta do teu fogo e do teu poder sobrenatural sobre eles agora. Em nome do Senhor Jesus. 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 Senhor, eu ministro sobre o teu povo a cura. Eu ministro sobre o teu povo a libertação. Eu ministro sobre o teu povo, aleluia, a salvação da alma. Eu ministro sobre o teu povo a salvação dessa família, dessa casa. Eu ministro sobre o teu povo agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam livres, sejam livres, sejam livres. Receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, repreenda o inimigo aí. Em nome do Senhor Jesus, repreenda o inimigo. Esse inimigo da maldade, esse inimigo da depressão, esse inimigo do ódio, esse inimigo da traição, esse inimigo agora da escassez, do problema, esse inimigo financeiro, esse inimigo que te coloca para baixo, esse inimigo que permitiu a inveja no seu coração. Em nome de Jesus, não dá brecha não. Em nome de Jesus, tome autoridade agora e fala: em nome de Jesus, Satanás, sai, 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 em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça, por favor. Se você pode crer nessa palavra, coloque a mão sobre a sua cabeça. A Bíblia fala que você tem autoridade. Em nome de Jesus, declara isso. Declara, fala assim: todo mal, diga, todo mal que veio contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus negócios, contra o meu trabalho, contra os meus sonhos, contra os meus projetos, todo mal que veio contra o meu corpo, contra a minha saúde, contra a minha alma, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, diga, pelo nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro, diga, eu declaro: sai, 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 jogue a mão e diga: sai, 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 em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia,
aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Isso, glorifica, receba do Senhor, receba. Deixa o povo ir, Satanás, deixa o povo ir, deixa o meu povo ir, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, a graça, a glória, receba o poder, receba o favor de Deus na tua vida agora, receba o favor de Deus na tua vida agora, receba o favor de Deus na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Levante as mãos e receba. Nesta hora Jesus me dá vitória. Apenas agradeça ao Senhor e saiba que você pertence a Ele. Fala, Senhor, eu pertenço ao Senhor e eu vou vencer, eu já estou vencendo. Diga, eu pertenço ao Senhor e tudo vai mudar. Eu pertenço ao Senhor e tudo já deu certo. Eu pertenço ao Senhor e não vou parar. Eu pertenço ao Senhor e não vou desistir. Eu pertenço ao Senhor, aleluia, e tudo já deu certo e dará certo na minha vida. Eu pertenço ao Senhor, não importa a tribulação que eu esteja passando. Eu pertenço ao Senhor, não importa as provações que eu esteja passando. Eu não vou olhar para trás. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei para onde eu vou. Eu vou herdar a glória de Deus. Eu sei a quem eu pertenço, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus não me abandona. Eu posso passar pelo que eu passar, mas o Senhor não me abandona, aleluia. Vai declarando, o Senhor não me abandona. Vai declarando, o Senhor não me abandona. O Senhor está comigo. O Senhor está na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus. Aleluia, a presença de Deus está nesse lugar. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Vira para alguém e declara essa palavra. Ele não desiste de você. Diga, Ele não desiste da tua vida. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Meu Deus. Como é bom estar na casa de Deus, queridos. Como é bom ouvir essa palavra. Como é bom ser renovado na fé. Quantos aqui creio que foram renovados nessa fé hoje? Dê um brado de vitória se você foi renovado nessa fé. Dê um brado de vitória se você foi renovado nessa fé. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Ambiente delicioso aqui. Você pode me dar um sorriso? Me dá um sorriso. Estenda suas mãos para cá. Diga assim: Senhor, abençoe a vida dos nossos pastores, porque estamos juntos nessa batalha. Diga assim: Senhor, eu darei os meus frutos. Eu sou ovelha. Diga: eu vou gerar ovelha, e o pastor vai cuidar. Diga assim: até o sumo pastor Jesus Cristo chegar. Diga: em nome de Jesus, eu fortaleço a minha igreja, essa igreja. Diga: eu fortaleço com as minhas orações. Diga: estamos juntos e vamos juntos para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se aceite, por favor, eu preciso. Anísio, Deus abençoe. Você aí do Face, YouTube, obrigado pela audiência aí.